Muito bem, então eu falei que nós vamos dar sequência ao trabalho de ontem e essa sequência prevê nesse bloco mais algumas informações e eu começo pelo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja edição em francês vocês estão vendo aí, da Vermet. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que as pessoas que não conhecem a doutrina espírita na sua base filosófica e científica imaginam que seja um livro religioso, mas ele não é religioso. Não é assim que a gente deve ler e observar essa obra. Por engano, os espíritas, conforme eu disse, muito agregados a movimento religioso, imagina que ele seja, mas não é. É um livro que trata da filosofia espírita, da ciência espírita e da consequência moral do espiritismo, conforme nós estamos percebendo. E existe um capítulo que ele é especialíssimo, escrito por Allan Kardec, que é esse capítulo número 17. O título que ele escolheu é esse, Sede Perfeitos, mas essa vem de uma frase de Jesus. E ele aproveitou muito bem, sede perfeitos. Eu não sei se vocês já sabem de que na trajetória da evolução do espírito, de propósito eu deixei em aberto essa informação ontem, eu comecei e não terminei. Tem quatro frases que eu comecei ontem, mas didaticamente eu não falei, não completei para deixar na sequência falarmos hoje e amanhã. Na trajetória do espírito, ele vai fazendo experiências. As experiências são as mais variadas. No momento ele aprende alguma coisa, no outro outra coisa e tal. Quando eu observo hoje os animais, por exemplo, que a gente imagina que eles sejam inferiores, que essa é a classificação da ciência no quadro, porque o homem também é considerado um ser do reino animal. E quando eu observo os animais, eu noto que dentro da mesma espécie nós podemos catalogar aqueles que já estão muito avançados do ponto de vista do uso do pensamento, do conhecimento, do livre-arbítrio, tem mais decisão. E olha, não é preciso pensar em animais muito grandes, não. Vocês já viram uma formiga? Todo mundo já viu? Não estranha a minha pergunta não, viu? Por favor, porque em São Paulo tem criança que nunca viu formiga. Eu perguntei uma vez, vocês já viram uma galinha? E eles ficam assim para responder, e depois eu vou realimentando a conversa, então eles dizem que já viu, mas lá no supermercado, congelada. É assim que eles conhecem galinha. Nunca viram uma galinha ciscar, não sabem que elas conversam, elas trocam ideias, e impressões, fazem alternativa de onde vão ficar e tal. E também namoram, escolhem o namorado, a namorada, né? E assim que funciona. A formiga é uma coisa muito interessante. O reino da formiga demonstra que elas são muito trabalhadoras. Elas têm que entrar em ação porque elas obedecem movimentos da natureza para atender às necessidades de suprimento e de abrigo delas. Se elas não cuidarem disso, elas morrem. Ou num tempo causticante, ou no inverno rigoroso, então elas sabem que tem que fazer esse tipo de trabalho. E como elas têm lideranças e são muito fortes, elas se escalam em diversas possibilidades de instrução, de orientação uma com as outras. Mas elas também ficam cansadas. Eu acho até que tem formiga que entra em depressão. Eu falei, eu acho. Sabe por quê? Tem um momento que você percebe que a formiga sente uma preguiça, não quer trabalhar, e ela encosta o corpo. As que cuidam de organizar, chegam nela, uma delas, e começam a eletrizar a formiga pelas anteninhas. Eles põem uma espada, aí ela já fica novamente viva e começa a trabalhar outra vez.
Tem gente que é assim, tem pessoas que é assim. Então o espírito ele vai aprendendo de acordo com várias circunstâncias. E a pergunta que a gente faz é assim, mas até onde vai esse movimento evolutivo, esse movimento de aprendizagem, aonde termina tudo isso? Resposta filosófica, não termina. A evolução não tem fim. Allan Kardec, para aproximar dessa realidade, andou fazendo uma série de questionamentos aos espíritos, mas tinha que dar algumas respostas para suprir uma necessidade filosófica de certos momentos. Então, na doutrina espírita, a gente diz que o espírito vai atingir uma perfeição relativa, que é o máximo que a gente sabe. Eu também não tenho nenhuma curiosidade de saber aonde, porque por enquanto é o agora que nos importa. Lá depois é uma outra história. Então esse ser de perfeitos é alcançar essa perfeição relativa através da união do conhecimento com a prática, com o comportamento, com a atitude, com a ação do espírito. Leiam esse capítulo, ele é muito interessante. Kardec faz umas questões, levanta umas questões boas. E há uma frase, então, nesse capítulo do livro, que é essa que nós estamos lendo aí na tela. Kardec deu o título Os Bons Espíritas, os bons. Esse bons aqui vem de unir a bondade e outras qualidades. E ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Palavras dele, textuais. Então a gente conhece um espírita, não é porque tem crachá, é porque na observação a gente sabe aquele que está se esforçando para melhorar. É esse esforço que vale no estudo, o esforço. Porque o Espiritismo, diz Allan Kardec, não veio para aqueles que já têm uma escolha, uma opção feita, está bem dentro de um quadro filosófico, religioso. O Espiritismo se apresenta para ajudar aqueles que querem algo mais. Palavras dele, de Allan Kardec. Então cabe, dentro desse nosso estudo do seminário, o levantamento dessas perguntas. O que estudamos nos livros da doutrina? Número 1, nós estudamos como funcionam as leis naturais. Nós estudamos a ética humanística da doutrina, conforme os ensinos dos espíritos superiores. Aí eu dou uma paradinha. Eu vou ler os 3 e depois eu vou fazer uma explicação. As regras de relacionamento ensinadas por Jesus de Nazaré. São os 3 pontos que nós aprendemos com o Espiritismo, principalmente a partir de como funcionam as leis naturais. Eu não posso dizer, quando acontece a morte de uma pessoa, olha, é assim mesmo, é a vida, é Deus que quer. Eu não posso responder a um fenômeno desse com essas palavras. Eu devo dizer que existe uma explicação lógica para esse momento. Quando falece, morre, desencarna uma pessoa, um espírito, eu tenho que explicar o que é o fenômeno da morte. E ainda nós não temos, porque nós, conforme eu disse ontem, com relação a certas gravidades de acontecimentos, nós nos comportamos ou como ignorantes ou como católicos. Como ignorantes, não sei, lamento. Agora, como católico, é porque Deus assim quer. Não é essa a resposta que o católico dá? As duas estão certas. As duas estão certas, mas cabe uma explicação lógica para o fenômeno da morte. A
ética humanística da doutrina conforme os ensinos dos espíritos superiores. Ética é uma ciência que estuda e orienta a moral. Eu vou repetir para facilitar o entendimento. Ética, essa palavra, vocês ouvem diariamente isso, e quem não sabe, principalmente os políticos, usam muito a palavra ética e moral, mas eles não sabem nem o que é uma coisa e nem o que é outra. Ética é uma ciência que estuda e que orienta a moral. A moral são regras de relacionamento humano. O homem estabelece regras para poder se relacionar com o semelhante. Essas regras, do ponto de vista filosófico, e vem desde a Grécia, chama-se moral. Jesus, por exemplo, ofereceu noções de ética e noções de moral. Então, para facilitar, vou lembrar o seguinte: vocês sabem que a maioria das profissões, tem o seu código. Ô Luiz, sai do Souza aqui. A maioria das profissões tem o seu código de ética. Por que a maioria das profissões tem o seu código de ética? Tem o código de ética porque o código, vai assinalar quantos princípios filosóficos os profissionais devem obedecer. São princípios. E depois então os profissionais estabelecem regras de comportamento para atender esses princípios. E isso é importante nós sabermos, porque na vida tudo funciona assim. Jesus estabeleceu princípios éticos e depois regras para o bom relacionamento entre os seres. Eu vou citar um só princípio e ele é a regra áurea dos ensinamentos éticos de Jesus. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Esse é um princípio ético de Jesus de Nazaré. E é o princípio ético que faz combinar todas as religiões, em todas as filosofias do Ocidente combinam nesse princípio de ética de Jesus. Depois, para a gente entender o desenvolvimento dessa ética, temos que ler 34 parábolas que ele dissertou, sobre as quais dissertou, e que foram registradas pelos 4 evangelistas, redatores do chamado Evangelho. Nessas parábolas, Jesus embute as regras de relacionamento e embute as verdades ligadas com o comportamento moral dos seres. Então existe, da parte dos espíritos que secundaram esse trabalho, existe essa ética humanística da doutrina espírita, porque o espiritismo é a única doutrina que fala do homem quando ele está no corpo e também fala do homem quando está fora do corpo. O espírito é um homem fora do corpo. É só isso. Essa é a conceituação. Quase que eu falo definição, mas não é uma definição, é uma conceituação. E as regras de relacionamento que foram ensinadas por Jesus de Nazaré, conforme eu mencionei aqui. É isso que nós estudamos na doutrina. Se eu apanho um livro que nem o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ter um livro que trata de ciência, porque ali tem coisas do ponto de vista da ciência exata e da ciência humana. E, tem parábolas de Jesus que embute as duas ciências, exatas e humanas. Por exemplo, a parábola dos talentos. Quando a gente lê essa parábola, nós temos que passar pelo crivo da razão da ciência exata, porque vai tratar de matemática,
e vai tratar do comportamento das pessoas em função dos momentos pelos quais ela passou, de acordo com a historinha que ele inventou, criou e embutiu esses conceitos que fazem despercebido. A inteligência dele, sobre a inteligência de Jesus, eu vou falar amanhã. E pretendo descarregar para vocês um bom material de reflexão. Vai surpreender pessoas que acham que a coisa é só para a gente ler e deixar para trás. Portanto, o livro Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que deve ser considerado dentro dessa ética que nós estamos salientando. Bem, então nós lemos na teoria. Quantas vezes a gente no Centro Espírita já ouviu palestra, já abriu um livro, já leu uma página, já fez comentários? Todos eles é para melhorar. É prevendo a melhora do homem, prevendo substancialmente que o indivíduo vai, em determinado momento, entender o recado, entender a mensagem e tomar uma decisão. Esse momento da decisão é um momento chave para que a gente possa dar o passo para frente. Qualquer coisa que acontece em nossa vida, qualquer coisa, tem a ver com a maneira que escolhemos para viver. Qualquer coisa que aconteça na vida. E é um momento que o Espírito ele faz profunda reflexão. Às vezes a gente não percebe e diz, olha, já passou por essa situação tantas vezes e não aprendeu nada porque repete sempre o mesmo engano, mesmo assim que a gente fala, mas não é verdade. Porque o Espírito ele está ainda buscando respostas e enquanto ele não encontrar essas respostas, ele não tem como atender à necessidade do conhecimento. E só através do conhecimento plenamente satisfeito é que o espírito então ele passa a dar mais um passo seguinte. Mas acontece que, embora a gente saiba disso, nós temos ainda muito acanhamento de viver de maneira espírita. Por exemplo, nós temos ainda receio de dizer que somos espíritas, de dizer que nós seguimos um preceito de vida que não é o preceito de vida que todos conhecem, que todos vivem, que nós não estamos mais naquela corrente de pessoas que vivem desarvoradamente em função do dinheiro, dos bens materiais, das coisas para conquistarem, porque nós queremos algo mais, nós precisamos de alguma coisa maior. Quando chegar o dia da nossa partida definitiva aqui da Terra, o que é que nós vamos levar conosco? Pergunta. Resposta? Eu acho que eu não consigo levar nada, nem a minha casa que eu comprei com tanto sacrifício, nem o automóvel que eu gosto tanto, nem minha roupa, nem meus livros, os objetos que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, porque foram presentes de amigos que eu estimo. Nós não vamos levar nada. Só duas coisas nós levamos aqui desta experiência. São as boas amizades, boas e verdadeiras amizades que granjeamos e também o conhecimento que nós adquirimos durante essa trajetória. Somente isso, não levamos a nada. Mas nós investimos no conhecimento? Muito pouco, porque o esquema do mundo social puxa o espírito, quando está encarnado, para viver exclusivamente em função das coisas materiais.
e acha muito importante ele trabalhar para ter coisas, precisa demonstrar para os outros que ele é capaz de ter coisas, ele, se possível, quer subir na escala social, demonstrando que ele é capaz de ter posições e tudo mais. Pouca gente, poucos espíritos têm a nítida, o nítido conhecimento, tem a nítida visão de que ele precisa investir no conhecimento. O conhecimento é mais importante. O conhecimento é mais importante. Mas o indivíduo só pode ter conhecimento se ele adquirir uma prática de como ele vai estudar realmente a vida e extrair esse conhecimento necessário. Por causa disso, o nosso comportamento, a nossa ação no dia a dia demonstra que nós estamos muito mais afeitos às coisas do mundo material do que às coisas afeitas ao chamado mundo espiritual. É apenas uma figura de expressão. Quando eu abro os olhos, eu só vejo as coisas materiais. Poucas são as pessoas que imaginam o que será que está acontecendo em torno de mim do ponto de vista espiritual. Quais são os espíritos que estão perto de mim, me acompanhando, transmitindo conhecimentos, inspirando? Quais são eles? O que eles querem? O que eles fazem? Nós não temos informações a respeito disso, porque vivemos em função. Você entra numa sala de aula, se você é aluno, você senta no seu lugar, você só vê gente encarnada. Você não sabe que ali tem uma multidão de espíritos também participando daquele evento. Vai para o seu local de trabalho, você entra no ambiente de trabalho, você só vê pessoas encarnadas. Você não vê a multidão de espíritos que fazem parte daquele tipo de experiência que é feita diariamente ali, insuflando inclusive nos pensamentos e nos sentimentos e nas emoções das pessoas. Por conta disso, a nossa ação, ela visa mais o relacionamento social entre os encarnados, principalmente os afins, porque nós simplesmente dizemos: eu corto as relações com quem eu não gosto. Mas sabe, eu vou dar uma notícia, eu não sei se vai assustar vocês, mas eu gostaria de assustar bastante. Quanto mais imaginamos que a gente tem que cortar as relações de amizade com uma pessoa porque não gosta dela, mais isto atrai e mais fortalece fluidicamente as relações. O certo seria aprender a usar o pensamento para resolver as pendências e as questões que foram deixadas para trás, porque tudo tem uma razão de ser. Então, nosso comportamento nem sempre guarda relação com o que a gente lê nos livros, ouve nas palestras. A gente ouve a palestra, acha muito bonito, é uma coisa fantástica, quanto conhecimento, vai embora para casa e a vida continua a mesma coisa. Porque nós não enfrentamos essas situações de ordem espiritual. E por que eu estou insistindo nisso? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos observar que só restam as pendências do passado para serem resolvidas.
Eu ouvi o programa hoje da rádio e notei que faltou os nossos irmãos darem o toque ali da explicação espírita para o problema da família, porque ninguém faz parte de uma família sem motivo. Não existe isso, acharmos que uma pessoa, o espírito ele é atraído para o núcleo familiar sem nenhuma razão de ser. Não, existem fortes motivos, porque a constituição do núcleo da família, a constituição ela é feita pelo poder da atração magnética entre os espíritos. Esse é a chave de entendermos a reencarnação. A chave de entendermos a reencarnação é o poder magnético de atração. E isso está na razão direta das experiências feitas em outras encarnações. Outras encarnações. São os efeitos já. Como? Seriam já os efeitos. É claro, são os efeitos. Como nós não entendemos muito bem as causas e o momento causal, acho que é melhor falar assim, nós não vamos entender também os efeitos. Quantas vezes eu já ouvi, eu não pedi para nascer. E também sei de mães que já disseram a mesma coisa, olha, eu não pedi para você ser meu filho, não. Eu sempre, lá atrás eu falo baixinho, será que não? Nós temos que ter uma visão espírita da vida, e a nossa ação tem que ser espírita. Como é que nós podemos falar da corrupção, de toda a ordem de situações que socialmente o homem vive, sem nós entendermos que nós também somos assim? Vocês querem ver que coisa interessante? O corrupto, ele é essencialmente mentiroso, falso, hipócrita e fraudulento por natureza, porque senão não há como ele agir em função desse expediente. Então eu vou fazer uma figura aqui para deixar claro o exemplo. Eu não sou jogador, não sei jogar nada, nem baralho, não sei jogar na loteca, não sei fazer nada disso, porque não gosto. Eu tenho na família vários familiares que usam, gostam e apreciam fazer isso. Vocês já viram pessoas jogando baralho? O que cada uma deseja no jogo? Ganhar. E o baralho, segundo eu entendo, é um jogo que o indivíduo ele blefa muito. Isso não é enganar? Mas é um joguinho sem importância. Pronto. Mas viram? As pessoas respondem assim. Como que não tem importância? Se nós formos analisar aquilo que eu falei a respeito de princípios e de atitudes, princípios éticos, de atitudes, regra, eu tenho que fazer uma mudança. E não pode ser uma mudança assim, vou fazer de conta que eu tenho que fazer uma mudança substancial. Meu comportamento é claro. Ele tem que ser claro. É a postura final. As pessoas, quando olharem para a gente, precisam saber que estão vendo alguém que tem aqueles princípios, vive em função daqueles princípios que ele adotou e fala sobre eles. O pai, como é que ele consegue passar algum ensinamento se ele eticamente vive em desacordo com aquilo que ele ensina para os filhos? É uma contradição, uma contradição. Então nós temos que entender que o Espiritismo não é meia solução. O Espiritismo é uma solução inteirinha, porque ele está fundamentado na filosofia pedagógica de Jesus. O Espiritismo inteiramente ele está fundamentado. Allan Kardec ele é claríssimo nesse aspecto, nesse ângulo da questão. O Espiritismo está fundamentado, quer dizer, o seu fundamento
lógico, está assim, ó, fincado mesmo fortemente nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Mas por que ainda o mundo não aceitou essas teorias de Jesus? Por quê? Porque realmente ele não criou meia solução. Ou o indivíduo ele assume por inteiro, ou ele é obrigado a fazer religiosamente o disfarce. Então apresenta uma máscara, porque nós vivemos de máscaras, de acordo com o ambiente, circunstâncias e interesses, ou o indivíduo perde a oportunidade de fazer isso. Então, é uma postura de ordem corajosa. Alguns homens são corajosos. Eu sei que quando a gente fala dos políticos, generaliza, mas nós não deveríamos fazer isso, porque eu sei que existem homens muito bem intencionados, só que eles não conseguem traduzir na prática essas suas intenções. Na religião, mas existem muitos religiosos cujo princípio é claro, insofismável, categórico, e a sua postura é de um legítimo representante de Jesus. Tem muitos. Só que esse grupo não faz eco no meio de uma sociedade que ela é voltada para as banalidades, para as coisas sem nenhuma importância. Eu vou dar um outro exemplo para ajudar na nossa discussão, porque nós vamos ter que discutir isso hoje. Nós estamos vivendo um momento dramático da ditadura da beleza e da tecnologia. Em São Paulo, eu não sei quantas, mas sei que existem centenas, quem sabe milhares de academias para a pessoa entrar de um jeito e sair toda bonita. Sabe? É isso que nós estamos querendo? O indivíduo quer beleza ou quer conhecimento? A mãe eu chego para a mãe e digo assim: mamãe, o que é que você quer que o seu filhinho ou a sua filhinha de 5 anos hoje seja quando ela crescer? Você quer que ela seja uma filósofa, uma tecnóloga ou uma cientista? O que a mãe vai querer? Ela vai fazer a pergunta seguinte: o que dá mais dinheiro? A tecnologia está dando mais dinheiro, então eu quero que seja tecnólogo. Não quer que seja filósofo? Não. Agora vou fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Quem é que vai realmente saber mais sobre a vida? É o tecnólogo? É o cientista? Ou é o filósofo? Por que não se estuda filosofia nas escolas? Por quê? Porque existem interesses em não se ensinar filosofia. Porque se aprender filosofia, vai aprender a questionar sobre a vida. Você pega duas crianças de 5 anos, tanto faz ser menino como menina, e põe na frente de um equipamento que ninguém conhece. Um deles vai perguntar: o que é isso? O outro vai perguntar: para que serve isso? Já dá para entender qual é o nível do recado. O príncipe Charles, da Inglaterra, fez alguns anos atrás, e não muito distante, uma palestra para 1000 alunos da universidade. No meio da palestra, ele deu uma parada e fez o seguinte questionamento: eu gostaria de saber para onde estão nos levando as ciências e a tecnologia. Sabem por quê? Porque a velocidade das descobertas e da construção de equipamentos tecnológicos é tão grande que nós nos perdemos diante disso.
E o número de informações que nós temos hoje está aturdindo as pessoas de algumas gerações para trás, estão perdidas. Agora você vai dizer, mas é assim mesmo, quem não se interessar, quem não quiser vai ficar para trás. É assim que nós queremos uma sociedade bem organizada? Ou nós queremos uma sociedade solidária, em que aquele que sabe mais se volta para ajudar aquele que sabe menos? Está lá no livro dos Espíritos, isso que eu falei. Como nós vivemos em função do quadro social, a pessoa sabe que se ela não existir de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, ela vai deixar de pertencer com toda certeza ao quadro social. Melhor dizer de outra forma, ela não vai ser incluída no quadro social, vai ficar excluída. Olha, amigos, eu tenho pessoas conhecidas que se formaram, lutaram muito, gastaram o dinheiro que era possível do pai e da mãe para estudar e se formar. Engenheiros, arquitetos, alguns médicos, lá em São Paulo, estou falando de exemplo de São Paulo, bem próximos de nós, no conhecimento. Se formaram, estão vendendo sanduíche de cachorro-quente lá na Avenida Paulista. Alguns. Outros abriram um pequeno negócio, mas estudaram para quê? Eu pergunto a vocês. Essa sociedade, ela é discriminatória, preconceituosa, e ela é dentro desse regime, ela é desse regime criminosa. Por quê? Porque ninguém deveria pagar para estudar, já começa por esse caminho. O indivíduo deveria começar o estudo no ensino fundamental, ser estimulado sempre cada vez mais e melhor, até atingir a plenitude da sua opção. E depois deveria ter o quê? Como está lá no livro dos Espíritos, deveria ter campo para trabalhar. Porque Allan Kardec diz, não basta dizer ao homem que ele precisa trabalhar, é necessário abrir ao homem a oportunidade dele trabalhar, de ganhar dignamente o sustento para a sua vida. Está lá. Palavras de Allan Kardec, meus amigos, não estou inventando absolutamente nada. Até porque eu politicamente não assumo posição nenhuma, porque sei que no fundo existe todo um movimento. Isso aí eu também quero chamar a atenção aqui da classe, dos que me ouvem. Existe um movimento para conduzir o mundo para uma nova ordem do governo mundial. Eu sei quais são os indícios, quem são os cabeças, tenho informações precisas a respeito disso. Não abro porque não há necessidade por hora da gente comentar isso. Tudo que se faz na sociedade, informação, tecnologia, aplicação de recursos, criatividade, estímulo de cursos para o chamado empreendedorismo, tudo está em função dos interesses desse grupo. Agora há pouco, antes de vir para cá, o Luiz estava retirando o carro da garagem e chegou um rapaz, me pareceu sob influência de droga, não sei se... Mas ele foi pedir o quê? Foi pedir dinheiro? Não. Ele chegou para a Yara e pediu um pouco de arroz com feijão para comer, não foi isso? Sobra do almoço. As duas coisas estão erradas. O fato dele ter fácil acesso ao caminho e o problema dele não ter condições de suprir a sua própria necessidade fundamental, que é a alimentação. Agora uma pergunta para vocês, quantos estão nessa situação? E olha, eu estou falando porque eu ando aqui em Jaú, já fiquei 40 dias para escrever o livro Sob o Olhar do Tamisa, acabou, está esgotado. Eu, aliás, quero comprar os que tem aqui, tem pessoas que querem em São Paulo, e
e sei que é uma cidade que tem muitos problemas sociais. A partir de uma experiência digamos, de uma prepotência social. Uma outra vez que eu vim aqui, conversamos na rua com uma pessoa e são 3 pessoas na família, o pai, a mãe e o filho. Não é de classe média alta, classe média mesmo. 3 automóveis dentro dela. Então, como a garagem só tem espaço para 2, um carro fica na rua. No Japão, ninguém compra automóvel se não tiver lugar para colocá-lo em casa. Não há, nem ele pode adquirir. O indivíduo só compra automóvel se ele tiver, se ele provar que ele tem lugar para guardar o carro. Então, essas coisas são exemplos de uma sociedade indigna, que não dignificam o homem, que não dão oportunidade para o indivíduo, e quanto mais estiver na complicação, melhor, porque realmente é preciso deixar o homem sempre em uma necessidade básica do que ele realmente superar essa necessidade que é básica. O que eu fiz? Fiz uma análise do indivíduo, espírita ou não, e da coletividade que é a sociedade. Tá? Por causa disso que aparece como nós agimos em nossa vida diária. Vocês já ouviram, já discutiram alguma coisa sobre solidão? Alguma vez na vida fizeram o ciclo e comentaram a respeito de solidão? E do lado da solidão, a depressão, que são 2 coisas diferentes, viu? A gente às vezes imagina que uma mistura com outra, mas não mistura não. Solidão e depressão. Uma hora qualquer nós precisamos conversar a respeito disso. Origem, natureza, características, envolvimento, existe solução, qual é o caminho para a solução desses problemas. Está controlando o tempo. Só um minuto que eu estou procurando aqui. Falta quanto, Luiz? 50 minutos agora. Ah, já deu 50 minutos? Mas não era 40 minutos que eu ia falar? Era 40, deixa eu passar um pouco. Então nós vamos fazer a parada conforme o combinado, vamos nos alimentar, não é isso? E depois nós voltamos aqui para conversar. Na volta, eu acho que seria interessante.